Bom, nesta aula de hoje, neste treinamento do PowerPoint, nós iremos aprender alguns efeitos muito interessantes. De repente vocês podem estar se perguntando, nossa, Balduino, mas a gente nem começou a aprender o PowerPoint ainda e nós já vamos aprender efeitos? Sim, já vamos direto ao ponto. Como eu sempre digo, os meus treinamentos, eles são focados no recurso da ferramenta e não necessariamente numa sequência de atividades. O que eu quero dizer, as aulas são independentes. Quem quer aprender sobre alguns efeitos vai assistir essa aula. Quem quiser aprender sobre gráficos vai assistir outra aula. Quem quiser aprender sobre slides mestres vai assistir outras aulas e assim por diante. Mas vamos lá. Para facilitar aqui, eu vou utilizar esse designer pronto do PowerPoint aqui, que é relacionado à jardinagem. Então, vou dar um duplo clique aqui e vou pedir para ele criar para mim. Bom, como eu comentei na nossa aula de introdução, eh, já existe, como é que eu posso dizer? Quando a gente escolhe os templates pronto, ele já joga uma sugestão de sequência. Que lógico, se eu estivesse montando aqui uma apresentação para uma empresa de jardinagem, eu teria que trocar aqui esses fundos, ou não, né? Por imagens da própria empresa. Mas não é o caso aqui. Aqui nós vamos aprender a trabalhar com efeitos de transição e animação. Não vou mexer no texto, nos textos que existem, mas imaginem aqui que eu já fosse apresentar. Então notem aqui, design e jardinagem, os elementos do jardim, é, um gráfico específico, o ciclo do plantio, fale conosco e assim por diante. Então a ideia desses modelos prontos do PowerPoint é sugerir para a gente qual seria a ordem. Mas a partir do momento que a gente tem ideia do que nós queremos, o céu é o limite. Mas vamos para os efeitos que nós iremos aprender nessa aula. Ah, Valdomiro, e se eu não quiser efeito? Gente, vocês vão aprender para que servem e como se aplica os efeitos, mas não significa que todas as apresentações vocês vão aplicar os efeitos que iremos aprender aqui. Primeiro ponto, os efeitos, as animações que nós vamos aprender, só dá para aplicar se a apresentação for no computador. Brincadeiras à parte, não tem como você demonstrar um efeito num PDF, não tem como você mostrar um efeito numa impressão. Então imagine que você está com o seu notebook ou que você está fazendo a apresentação numa tela, então nós vamos aprender alguns efeitos de animação. Na verdade, nós poderíamos apresentar da forma que está aqui, né? E colocando só o nosso texto, que já seria o suficiente. Mas vamos lá. Então, existe dois efeitos básicos no PowerPoint que se chama transição e animação. O que a gente precisa saber de transições e animações? Transições são aplicadas no slide. Animação é aplicado no objeto da página. Então, por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui o Valdomiro Ramos, ó, que chique, hein? Projetista. Quem me dera, como diz um grande amigo meu, um grande colega de trabalho. Então vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir nesse primeiro slide e eu quero, de cara, aplicar uma transição. Então eu vou repetir. Transição é para o slide, animação é para o texto. Então eu vou colocar uma transição nesse meu primeiro slide. Opa, primeiro ponto. Vou vir aqui e vou escolher o tipo eu ia falar transmissão, de transição, vento. Olha só, prestígio, fratura. Então, na verdade, vocês vão escolher a transição que vocês se sentirem mais confortáveis, que vocês acharem interessante. Ó,
um empurrão, um apagão, uma divisão. Ó, eu acho que esse ficou bom. Então eu vou, digamos que a gente fosse começar a nossa apresentação. Vamos lá. Boa tarde, boa noite. Quando a gente começa a apresentação, já começa com essa transição. Então olha só, a transição ela é um efeito do slide. E a transição ela pode ser colocada em todos ou num slide só. Então eu venho aqui, por exemplo, e marco todos os meus slides. Quando eu marquei todos, ó, todos os meus slides vão entrar com essa transição. Ok? Vou marcar todos. Como que eu marquei? Perdão, gente. Marco o primeiro, Shift, marco o último. E aí nós podemos escolher. Ó, nenhum. Tirei todas as transições. Vou marcar a primeira aqui. Transformar. Da primeira para a segunda, digamos que eu queira colocar aqui um esmaecer. Ó, e ele explica para mim na ilustração que é esmaecer. Então eu coloco a primeira. Quando eu passo para o segundo, ó, é esse efeito que eu pedi. Ah, eu não gostei, não está aparecendo nada. Então vamos trocar. Revelar. Ó. Só que eu errei aqui, né? Eu coloquei no primeiro. Esse é o transformar. Vou clicar no segundo e aí eu vou escolher revelar. Ó. Agora sim. Então quando eu estou no primeiro e passo com a seta para o segundo, foi esse efeito que eu pedi. Então é muito importante que vocês notem. Um ponto muito importante que eu quero colocar para vocês é tomem cuidado com o excesso de efeitos. Mas espera lá, Valdemiro, então você está explicando como faz a transição e está dizendo para não usar? Não, não é isso. É que a gente tem que tomar cuidado para não deixar muito carregada a apresentação. Então aqui nós estamos aprendendo a transição. E o tempo da transição também dá para nós controlarmos. Olha só, duração de 2 segundos, duração de 4 segundos. Então eu vou começar. Olha só, ele vai demorar 4 segundos, que foi a pedida que eu dei. Ó. Então essa é a transição de um para outro. Ó. Só que cada um deles, ó, 4 segundos. Aqui não tem ainda. Vamos botar uma outra transição aqui. Vou vir aqui e vou escolher, ó, olha que interessante esse. Ondulação. É como se fosse uma capa de livro, né? E ele tem o tempo que ele sugere, né? Ó. Então vamos lá. Clico no primeiro, explano todo o assunto, pulo para o segundo, explano, explico. Ah, e se eu quero voltar? Tem aqui embaixo, ó, com o ponteiro do mouse, né? Se a gente estivesse numa tela, vou para frente. Vamos lá para aquele terceiro. Clico de novo. Olha só, opa, que legal, hein, ó. Então, notem que os efeitos, ele tem uma certa grandiosidade na apresentação. Só que, repito, os efeitos de transição, eles são aplicados somente para apresentação no computador. Se a gente imprimir um PDF, não tem como. Dá para colocar efeito, som também, olha só. Aplausos, ó. Então vai começar a sua apresentação. No segundo já não tem nada. Só que, repito, avaliem o que vocês. Eu tenho que admitir que doeu um pouco o meu ouvido com essas palmas aqui. Mas eu vou. A brisa. Vamos ver o que é a brisa. Vamos ver juntos. Ó. É, não teve graça, perdão. Vou botar o aplauso mesmo aqui, ó. E o som, ele não dá para diminuir aqui.
Mas vamos lá. Eu posso colocar uma duração menor aqui, ó. Então, quando eu entrar a minha apresentação, bom, vamos lá. Agora eu vou falar sobre os meus produtos. Vocês já viram que já vem com palma, ou seja, dá até para fazer uma gracinha na hora da apresentação, mas com muita cautela. E cada ação de transição, como eu disse, pode ser por slide. Inclusive, eu comentei que essa aula ia ser de transição e animação, mas eu vou deixar a animação para a próxima aula, para essa aula não ficar muito longa. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a transição ela é aplicada no slide. Ela não é aplicada nos objetos, ok? E olha as opções de efeito também, ó. Então, usufruam, utilizem esse efeito de transição, que ele é muito importante, principalmente se vocês forem fazer a apresentação de um produto ou numa empresa mesmo, né? Então, sintam se o público de vocês vai achar interessante colocar um efeito, um aplauso, uma música de fundo, olha só. Dá para escolher outro som do próprio computador. Então, a finalidade da transição é você aplicar um efeito em um slide. Lógico que nesse caso eu peguei um slide pronto. Mas da mesma forma, se eu estivesse fazendo isso num slide em branco, ó, teste seu conhecimento. Faça as questões em 15 minutos. Analogia. Eu estou aqui numa página nova. Eu posso aplicar a transição aqui, ó. Recortar. Ó. Esse não teve muita graça. Ondulação. Ó. Origami. Ó. Então, eu estou apenas com o slide e eu apliquei o efeito no meu slide. Olha só, que interessante. E aí eu venho aqui e vou colocar um som também, ó. Ó. Bom, pessoal, quem terminar esse treinamento em 15 minutos vai ganhar um brinde. E aí você coloca o slide. Olha que interessante. O efeito de caixa registradora. É isso, gente. O importante é vocês terem o entendimento e terem saído dessa aula entendendo e compreendendo para que serve e qual a finalidade da transição. Muito obrigado e por hoje é só.